Então, pessoal, agora a gente vai para a segunda parte da segunda. Está aqui com o Kaique, que é estudante do professor Hugo também. Sim. E ele vai falar de um trabalho junto com a Ana. Com a Ana Tenório. The Category of Hypergroups, Seeking for a Generalized Version of Abelian Categories. Maravilha. Bom, boa tarde para quem não me conhece, eu sou o Kaique. E esse é um trabalho que eu arrastei a Ana para escrever comigo. Então, da onde veio esse trabalho? Né? Primeiro que as multiálgebras, elas existem desde a década de 30, com a definição do Marti, eu não sei falar o nome dele. E os hiperanéis, eles apareceram na década de 50 pelo Krasner. E elas ficaram congeladas por um tempo, até reaparecer em meados dos anos 2000, em vários contextos diferentes. Na minha pesquisa com o professor Hugo, elas apareceram no contexto das teorias abstratas de formas quadráticas. E na pesquisa do pessoal da Unicamp, elas apareceram no contexto de semânticas para lógicas para consistentes. E aí de lá para cá, a gente tem reconstruído, ou pelo menos tentado reconstruir parte do que existe para álgebras no contexto de multiálgebras. E a minha conversa com vocês de hoje vai nesse sentido também. Eu coloquei aqui, caso alguém queira olhar depois o slide, algumas referências que contam um pouco mais do contexto histórico das multiálgebras e tal. Essa daqui ela é interessante porque ela também fala de aplicações. Também em biomedicina, alguma coisa, consegui ler com tanta calma assim. Mas aqui, para nós, a gente estava interessado em três aspectos da teoria, que não necessariamente alcançamos, mas que demos um primeiro passo. O primeiro seria estender a noção de categoria aditiva, porque a gente chamou de hiperaditiva. Esse nome aqui ainda é um nome em construção. Eu particularmente odeio ficar adicionando hiper e super as coisas, então vou seguir nessa perspectiva. Uma teoria de homologia e cohomologia sobre essas estruturas. E uma teoria de feixes em cima dessas estruturas. Claro que a gente não é os primeiros a pensar nisso. Já tem ideias desenvolvidas a respeito disso. Cada um dos tópicos. E depois eu posso comentar nas referências onde essas coisas aparecem. Mas aqui a novidade, pelo menos na perspectiva Kaique, Ana, Hugos, é de pensar nas hiperestruturas ou multiestruturas sem tentar reduzir para uma álgebra. Pensar numa multiálgebra como uma multiálgebra, sem tentar corrigir a operação multivalorada. E é mais ou menos essa nossa perspectiva aqui. Então vamos começar do começo. Uma álgebra é uma estrutura onde você tem uma operação. Essa operação ela come, por exemplo, dois elementos e te devolve um terceiro naquele conjunto. Esse é o paradigma de grupos, anéis, corpos, álgebras, espaços vetoriais e assim por diante. Uma multiálgebra, ao invés dela te devolver um elemento, ela vai te devolver um subconjunto. Então, um multigrupo é um conjunto com uma operação, que a gente vai definir na sequência, que te devolve um subconjunto desse conjunto inicial. E aqui a gente tem os axiomas, para o que seria um multigrupo. Então a gente tem uma função do G cartesiano G em partes não vazias de G. Uma função R que vai fazer o papel da inversão. Um elemento que vai fazer o papel da unidade. E a gente pede esses três axiomas. O primeiro, ele basicamente está dando uma regra de inversão. É quase como que dizer que se o D é o A menos 1B
Então, o B, ele é o DA, ou melhor, AD, multiplicando pelo inverso dos dois lados. Só que, claro, como a gente está num contexto que envolve elementos e subconjuntos, a gente precisa escrever isso desse jeito. A segunda regra diz que o 1 é o elemento neutro. Então, se o y está em 1 estrela x, o x tem que ser igual ao y. E a terceira regra é a associatividade. Só que para isso a gente precisa dizer o que significa essa expressão. Ela vai ser a união do x estrela w para todos os w em y estrela z. E analogamente a outra. Claro que esse hipergrupo vai ser comutativo quando x estrela y for o y estrela x. E a gente tem alguns exemplos. Primeiro que todo grupo vai ser um multigrupo se a gente pensar na operação como conjunto unitário. Esse é um exemplo mais sofisticado, que é basicamente o quociente de um grupo, subgrupo que não é normal. Isso é um problema na teoria dos grupos, porque você não consegue decidir. Só que na teoria dos multigrupos deixa de ser um problema. Você transforma essa estrutura num hipergrupo. E a operação é definida assim. Essa operação ela tem raízes na teoria dos modelos. E aqui deveria ser um igual, mas a minha mania de já pensar no igual como pertence ou contido me fez escrever um pertence aqui. Tem um multigrupo de uma ordem linear. Você toma um grupo ordenado, acrescenta o zero e as regras de compatibilidade. E a soma vai ser definida por essa regra aqui. Então, se o A for menor que B, o A mais B dá um menor. E se for igual, dá o intervalo de 0 a A. Isso também dá um multigrupo. Claro que tem uma série de outros exemplos. Uma série de exemplos de multianéis, hiperanéis e multicorpos. Mas eu vou me ater aos multigrupos nessa conversa de hoje. Também tem a definição do que é um morfismo. E aqui já começam a aparecer as diferenças entre multi-estruturas e estruturas algébricas convencionais. Porque na hora de definir um morfismo, a gente pode fazer de várias formas. Eu trouxe para a nossa conversa de hoje duas maneiras, mas tem algumas outras. Então aqui um morfismo. Ele é uma função que preserva o inverso, preserva a unidade. E se o C está em A vezes B, o F de C tem que estar em F de A vezes F de B. Veja que isso implica uma dessas inclusões. Quando vale a outra, a gente vai dizer que esse é um morfismo full. Isso é uma notação nossa também. Nas referências, esse termo full vai aparecer com várias outras nomenclaturas. E você pode enfraquecer isso aqui para criar outros tipos de morfismo com as suas consequências. E tem as referências aqui para quem se interessar, principalmente a tese do Hugo Ribeiro, que ele descreve uns 5 tipos de morfismos, como eles se relacionam. E da mesma forma, a gente vai ter vários tipos de subestrutura. No nosso trabalho, a gente considerou 2, que é o que a gente chamou de subgrupo. Eu odeio ficar falando sub-hiper, então eu só vou chamar de subgrupo. Que é um hipergrupo dentro de G, com a inclusão sendo um morfismo. E a gente tem um subgrupo full, que é quando esse morfismo é um morfismo full. Claro que se a gente pensar nos morfismos de grupo, todos eles vão ser full, mas a gente tem contra-exemplos de morfismos que não são full, e portanto de subgrupos que também não são full. E já aparecem os primeiros exemplos aqui. A gente define o kernel como os elementos que chegam no 1 e a imagem como a chegada da função. A princípio, nenhum deles é hipergrupo. A gente precisaria provar isso. A gente tem que o kernel é um subgrupo full, mas a imagem não necessariamente vai ser full. Já é uma primeira diferença na teoria dos hipergrupos e que vai trazer situações para a gente logo adiante.
E aí, seguindo o programa de definir, né, de estender os conceitos básicos da teoria de grupo para essa estrutura, a gente tem o subgrupo gerado. A definição mais natural é essa, a interseção de todos os subgrupos que contém o conjunto a ser gerado. E aí a gente tem algumas situações. Para um hipergrupo geral, o subgrupo gerado se escreve como esse tipo de união. Quando ele é comutativo, fica uma união um pouco mais fácil. Observem que isso não necessariamente é um conjunto finito nem unitário. Por exemplo, a gente pode pensar no que eu chamo de regra de sinais para soma. Então, eu tomo o Q2 como sendo esse conjunto, menos 1, 0 e 1. Eu defino x mais 0 como sendo 0 mais x, que é o unitário de x, mais 1 é o unitário de 1, menos 1 mais menos 1 é o unitário de menos 1, e 1 mais menos 1 é igual a menos 1 mais 1, que dá todo mundo. Essas regras definem um hipergrupo, na verdade, um hipercorpo. E aqui a gente já tem que a soma de um elemento com o seu inverso tem bastante gente. Na verdade, dá todo mundo. Aliás, a gente também tem que essa potência contém essa outra potência aqui, não valendo a igualdade em geral. E claro que quando eu tenho um hipergrupo abeliano e um subgrupo full, aquele exemplo do quociente se generaliza para essa situação. Então eu consigo fazer um quociente de um hipergrupo por um hipergrupo full, usando a mesma estrutura, a mesma de operação. E aí um primeiro resultado é que esse dá um hipergrupo com um morfismo de projeção. Claro que quando o subgrupo não é full em geral, a gente sempre pode definir o quociente pelo subgrupo gerado. Só que a gente não sabe se isso tem algum lastro com a relação de equivalência usual das congruências. A gente também não sabe, por exemplo, se esse quociente tem alguma relação com a teoria de modelos dos hipergrupos. Lembrando que esses axiomas aqui, eles podem ser descritos em uma teoria de primeira ordem, que é uma das versões da teoria de grupos, hipergrupos. Agora voltando aqui, né? Outra coisa importante é que mesmo que a gente tenha essa relação aqui, a gente não sabe dizer se o fato de duas classes serem iguais implica na equivalência pela relação. São problemas que a gente ainda não foi capaz de resolver. Agora falando um pouco das propriedades da categoria dos hipergrupos. Primeiro vamos falar das coisas que dão certo. Tem um objeto terminal, objeto inicial, objeto zero. Tem produtos. A construção do produto ela é análoga à construção do produto de grupos, coordenada a coordenada. E usando uma hipótese técnica descoberta pela Ana, a gente consegue limites filtrados. Essa hipótese técnica, ela seria uma espécie de propriedade do cancelamento. E de novo, né, como o A menos 1 vezes A tem bastante gente, a gente não consegue cancelar. Então, essa propriedade pede que se o 1 é um elemento desse produto, então o B é o inverso do C. É uma coisa que vale trivialmente para grupos, mas para multigrupos a gente precisa dessa condição. E aí, quando essa condição é satisfeita, a gente tem o limite filtrado desses hipergrupos com a propriedade do cancelamento. Só que aí começam a aparecer várias outras questões.
Bom, a gente sabe que o kernel, ele é um morfismo full, ele é um subgrupo full, e satisfaz a propriedade universal do kernel. A próxima pergunta seria o que acontece com a imagem. Então a gente tem que todo morfismo de hipergrupos tem o kernel, só que a gente não tem a mesma coisa para os equalizadores, porque a gente não sabe cancelar morfismos. F menos G pode ter bastante gente. Então, kernel, equalizadores, monomorfismos são coisas que não conversam muito bem na categoria dos hipergrupos. Mas para morfismos full, a gente tem esse resultado que é interessante. Então, morfismos full tende a se comportar de uma maneira parecida com morfismos de grupos. Isso vai ser importante na hora que a gente for falar das categorias abelianas. E aqui, como consequência, também todo morfismo full vai ter um cokernel, porque eu posso fazer o quociente pela imagem de um morfismo full. E aí, pensando já nas categorias aditivas, a Ana inventou essa definição do que seria a noção de produtos com injeção, que é basicamente selecionar as propriedades que valem para a nossa categoria da definição de categoria com biproduto, é isso, Ana? E as que não valem a gente adaptar com essa noção usando a soma direta. E a propriedade que a gente tem é que a categoria dos hipergrupos abelianos satisfaz essa condição. Veja que a gente está começando a cercar o problema de definir o que é uma categoria aditiva, o que é uma categoria abeliana. Nesse contexto, uma subcategoria dos hipergrupos, ela aparece de maneira natural, que é a dos hipergrupos hiperbólicos. É muito hiper. Essa história do hiperbólico apareceu no contexto de formas quadráticas, mas a gente percebeu que dava para generalizar para os hipergrupos. Então eles vão ser hiperbólicos quando o A vezes o A menos 1 dá todo mundo. Que é, por exemplo, esse caso aqui. E aí essa categoria ela tem propriedades interessantes. A primeira é que ele é um grupo enraizado. No seguinte sentido, para qualquer A e B diferente de 1, A e B são elementos de A vezes B. Veja que hiperbólico está muito distante de grupo, univalorado. E aqui nessa categoria a gente consegue um produto, que é aquilo que a gente gostaria de fazer para corpos e não pode fazer. Produto de dois hipergrupos hiperbólicos, ele é definido coordenada a coordenada com algumas condições. Primeiro eu faço o produto cartesiano do G1 menos 1, do G2 menos 1, e depois coloco só a coordenada que vai fazer o papel da unidade e defino as operações coordenada a coordenada restrito a essa estrutura. Então é como se eu estivesse eliminando os pares ordenados que tivessem a identidade. Isso dá um hipergrupo e satisfaz a propriedade universal do produto na categoria dos hipergrupos hiperbólicos. Observem que, em geral, esse produto hiperbólico ele é diferente do produto usual de grupos. Aliás, foi até um primeiro exemplo de uma categoria com um produto diferente do produto que a gente esperava. Outra consequência é que ela também não necessariamente vai ter coprodutos, mas tem propriedades interessantes. Primeiro, tem uma abjeção entre o G e o seu codual. O codual. Deixa eu ver se eu estou falando alguma besteira aqui. Acho que é o codual, né? Que são os morfismos do Q2, esse Q2 aqui em G, só que na categoria dos hipergrupos hiperbólicos.
E, de fato, essa categoria ela se comporta de um jeito parecido com a categoria dos corpos. Pelo menos no que se refere a morfismos. Aqui todo mono é um morfismo injetor. E, dado o morfismo na categoria dos hipergrupos hiperbólicos, ou o kernel dele é zero, ou o kernel dele é todo mundo. Então, se o morfismo não é trivial, ele tem que ser injetor. Está muito parecido com o que se espera da categoria, de uma generalização de categoria de corpos. E aí, agora a gente volta para uma proposta do que seria uma categoria abeliana. E aí tem algumas situações. A primeira é que, quando eu olho para os morfismos de hipergrupos, eu não tenho uma estrutura de hipergrupo nesse conjunto de morfismos. Porque, apesar de a gente ter uma função na interseção entre esses dois conjuntos, não tem nenhuma razão para essa função ser um morfismo. Então, eu não consigo provar que essa estrutura é associativa. Já é uma primeira obstrução para estender a definição usual de categorias aditivas. Então, a gente inventou uma definição que chamamos provisoriamente de hiper-almost pré-aditivo. Na minha visão, apenas pré-aditivo, pelo menos aqui entre nós, né? Que seria exigir que essa operação nas funções satisfaça essa equação. Aqui, essa equação precisaria de alguns parênteses que faltaram no slide, porque a estrutura não é associativa. Então, a gente vai exigir que, colocando os parênteses corretos, né? G composto com G' vezes o F composto com F' esteja dentro de G com F, G composto com F' vezes G' composto com F, G' composto com F'. Então, agora com os parênteses que estavam faltando. E aí, para a nossa categoria de hipergrupos, a gente tem essa equação. Então, a nossa definição, pelo menos, está se propondo a fazer o que a gente gostaria que fizesse. Veja que raramente a gente vai ter a igualdade. O primeiro resultado é que essa categoria ela é hiper-almost pré-aditiva. E só para acabar, né, a nossa conversa, vamos falar um pouco do que seria a categoria hiperabeliana. A gente teve que recorrer à imagem categorial, porque uma situação que acontece aqui é a seguinte: quando um morfismo é full, a imagem é isomorfa ao kernel do cokernel. Só que quando ele não é full, eu não tenho cokernel. Então isso foi uma pista para a gente definir a nossa categoria abeliana como um par. Então eu tenho uma categoria C, uma subcategoria F, satisfazendo essas condições. Todo morfismo em C tem um kernel. Todo morfismo em F tem um cokernel. A definição usual de categoria abeliana seria todo morfismo da categoria tem um cokernel. Todo morfismo da categoria F tem a imagem em F, a imagem categorial. E aí a gente pede que essa equação aqui seja satisfeita em C. Então, para todo morfismo em F, a imagem de F é isomorfa ao kernel do cokernel, que é isomorfa ao cokernel do kernel. Então, aqui seria como se a categoria F fosse uma testemunha abeliana da categoria C. Aqui está trocado no final do slide. E aí o resultado que a gente pediu, bom, primeiro a gente nem está pedindo que o F seja hiper-almost pré-aditivo. Mas o resultado que a gente encontrou, bom, toda categoria abeliana ela vai satisfazer essa condição. A nossa categoria de hipergrupos com os hiperbólicos satisfaz. Só que a gente achou uma outra que também satisfaz. Curiosamente,
hipergrupo ele é idempotente quando o inverso é o próprio A e o 1 e o A estão contidos em A vezes A. E aí quando eu olho para a categoria dos hipergrupos, só que eu mudo a testemunha abeliana, eu também tenho uma categoria hiper-almost abeliana. Bom, e aí só para finalizar, né, a gente pensando nisso, tem as consequências para a cohomologia, ver se isso ajuda a definir um tipo de cohomologia de hipergrupos. E no meu caso, hiperanéis e hipercorpos. Tem a questão dos morfismos, a gente considerou como morfismos full, mas tem outros tipos de morfismo que daria para adaptar. E a questão dos injetivos, que seria numa análise dos funtores exatos, que seria uma sequência exata nesse novo contexto. E aqui tem algumas referências que a gente usou. E era basicamente isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, pessoal, então, para mim a palestra foi muito legal e eu estou ansioso para ver a hiperálgebra homológica. Eu também. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Né? Tem uma questão do microfone. Oi. Eu fiquei curiosa sobre... Acho que você comentou que os hipergrupos apareceram no contexto de estudando formas quadráticas. Isso. Eu fiquei curiosa sobre esse contexto e também... Quais são meio que os exemplos canônicos assim, de hipergrupos? Tá. Os exemplos canônicos são esses que eu coloquei no slide, basicamente, pelo menos no nosso contexto. No contexto de formas quadráticas, tem pelo menos dois contextos naturais. Primeiro é que esse daqui ele classifica as ordens. Então, morfismos de hipercorpos de um corpo aqui classifica as ordens desse corpo. E o segundo, que se eu tenho um corpo de característica diferente de 2, eu consigo olhar para as formas quadráticas desse corpo representadas nesse quociente. Esse quociente ele adquire uma estrutura que se chama grupo especial, que é desse livro aqui. Será que eu citei os grupos especiais aqui? Infelizmente eu não citei os grupos especiais. Mas ele adquire uma estrutura que se chama grupo especial. Só que tem um outro quociente dele, que é o chamado quociente de Marshall, que adquire uma estrutura de hipercorpo. E aí parte da minha tese foi tentar entender como que esse hipercorpo volta para as teorias de formas quadráticas. Tem algumas referências nesse sentido. Aqui no slide tem, por exemplo, a tese do Hugo. É que tá estranho essas referências aqui, mas essa aqui é a tese do Hugo, que a gente chama de Hugo Filho, Hugo Ribeiro, onde ele comenta um pouco sobre como que esse quociente se comporta nos semigrupos reais, que é uma das teorias de formas quadráticas. E na minha dissertação a gente fez todo um quadro funtorial relacionando coisas com as teorias de formas quadráticas disponíveis. Claro que eu não consigo falar para você em 2 minutos sobre como que isso funciona. E dos exemplos, esses exemplos aqui, pelo menos no nosso contexto aqui do trabalho com a Ana, foram os que guiaram a gente para essa definição do que seria o... Eu já chamaria de abeliano, mas o cuidado da Ana faz todo sentido nesse caso de cunhar o hiperalmost, porque não é uma coisa que está deliberada ainda. Então, o exemplo dos hiperbólicos e dos idempotentes. Mas, talvez, tenha um outro trabalho que a gente está escrevendo que é coletando esses exemplos. Logo menos eu posso te mandar também uma referência. Obrigada. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Não, foi legal. Bom, pessoal, se tiver alguma outra pergunta aí, vai perguntar depois que está apertado no tempo. Então vamos agradecer mais uma vez.
Bom, agora a gente está aqui com o professor Anderson, da Universidade do ABC, e ele vai falar sobre Quantum Syncategories. Sim. Hello? No. Okay, thank you. Obrigado. Now I can hear myself. Okay. My talk it has these 5 parts, and in the first part I will talk about, and I will give you a general view about my proposal. In the second part I will try to give you an idea about how quantum computing works. And in the third part, I will talk about the general thesis, which are called linear synalgebra. And then I will apply that to develop the concept of quantum syncategories, and finally, I will give some perspectives. So my aim is to represent the dynamics of quantum computing with category theory. I want to do that because previous categorical approaches make static representations, which do not allow to get useful insights about how is the dynamics of quantum computing. And I intend to do that with 2 steps. First, to develop a syntactical approach to category theory in general, based on sequent calculus, and specialize that for linear algebra and then to quantum categories. And the second step consists in to interpret quantum computing with circuits in terms of categorical semantics, because then we have a syntactical approach to category theory, and then specialized to quantum computing, and then the computations with circuits works as the semantics of these theories. I have mainly 4 influences. The first one is Takeuchi, where he developed maybe the first categorical approach to the notion of quantum categories based on models over commutative rings. And a second influence is the work of Abramsky and Koch, based on strongly compact closed categories with byproducts. And here the idea is to use string diagrams to represent quantum circuits, but both have a static flavor. And a third influence is an example in the category for the working mathematicians given by MacLane, where he considered the category of matrices as in which the arrows are natural numbers, the dimensions of the matrices. And then I use this basic idea and explore it and generalize it. And finally, another influence is Lambeck's conception of categories as deductive systems, which is very early, but I developed a different perspective about the notion of deductive system. So, maybe some of you know a little bit about quantum computing, maybe not. Then I will give you some ideas to understand what I'm proposing in the next part. Here we have the first postulate of quantum computing in a very broad and general way of expressing. And it says that states are normalized vectors in Hilbert spaces composed by tensors. And this is a perspective about this fundamental postulated based on quantum computing. It's fundamentally the way that we conceive quantum states and quantum computations. And here the idea, the intuition, if we think about the original conception about light in terms of
electromagnetic fields. We see light as a radiation, electromagnetic radiation. And this is the original conception of the second 19, when we have the electric field and we have the magnetic field, and they are adjoined of each other, and then states are expressed as linear combinations of these two kinds of bases, vector fields bases. And in the context of quantum computing, we represent that in terms of qubits. The qubit 0 and then qubit 1, and then light or any quantum state is expressed as a linear combination of the computational bases. And when we add more qubits, we use the chronic product, or more generally a notion of tensor. And in case of practical applications, these explode. We have an exponential possibility. And for this is, for the one hand, the interesting aspect of quantum computing, because we can a way to encode potential exponential information in restricted qubits, in linear quantities of qubits. But this is a problem for simulation. And the second postulate is that evolutions are complex unitary energy operators composable by tensors. The idea is that quantum gates are reversible, and this is and the evolution of a quantum system is expressible as a Hamiltonian, which is linked to the concept of energy. It is the idea of de Broglie, and it's a general formulation of the Schrödinger equations, which basically says that the Hamiltonian, the total energy of the system, is given by a unitary operator. And here we have an example of this, the NOT gate, which is represented by X, and the Pauli matrix. And if we apply more gates, 2, 3, 4, we apply tensors to compose, and this has an exponential explosion in terms of complexity. But if we think in terms of the basis, it is actually, in some sense, very easy to compute what the quantum gates do. Because, for example, in the NOT gate, it takes the qubit 0 and generates the 1, and takes the 1 generates the 0, and in the case of compound systems, applied component-wise, and in some sense, we can make reasoning with quantum systems. Of course, this is not so easy, because we have quantum gates which operates on complex numbers and make much more complex operations than just this NOT gate. And finally, we have a third postulate which says that measurements are Hermitians that probabilistically generate states. And this is the non-linear part of quantum mechanics in general, and in particular in quantum computing, because we have the states as linear combinations. In the context of quantum mechanics, this is called a superposition of the states. And if we apply a measurement which is represented mathematically by a Hermitian, and then we have a state. The state of the system is collapsed in your base, and we have this with a given probability. Then suppose we have here the state is implemented in the nucleus of an atom. It's spin up and down. And when he passed through, for example, a measurement made with electromagnetic field, you are going to see half of the time the state 1, which is this, and half of the time you will see nothing. It's non-linear, and it's probabilistic. This, in the context of mathematics, is represented in terms of Schwartz spaces, in terms of Fourier transforms, and so on.
And here is a discrete representation of that, the context of quantum computing. And finally, we have the notion of quantum circuits, which in a way combine all of these concepts of these postulates of quantum mechanics. And this is the way that actually one way to conceive quantum computing as in terms of quantum circuits. We have here the qubits, actually the bases, because the states are linear combinations of these. And we apply the gates, here the NOT, the Hadamard gate, and we apply oracles, which represent the functions that we intend to compute. And finally, we measure some of the bases to get the result. And this is the idea that I intend to formalize and to represent with an algebra, which is actually a combination of algebra with logic, and to transform the process of computing as proofs. Something like in the line of Curry-Howard correspondence. And so this circuit here, which is a representation of the Deutsch algorithm to determine if a function from 0 to 0, 1 is constant or balanced, is transformed in this kind of formula, in this synalgebraic perspective that I will show you. And here we have a concept of measurement that I will not talk today. So how am I going to do that? We have a first order theory. It has terms for scalars, terms for vectors, okay, scalar product, vectorial sum, composition, which is actually matrix product, and here chronic product. And we have types which express the dimension of the matrices. And we have also types which are product of dimensions to work with chronic product. And the notion of matrix is a vector with a type. And given this basic idea, then we can formulate a sequent calculus for all of these operations. We have a notion of axiom in the same way of usual sequent calculus, which is a matrix here. We have exchange because the order is important. We know that product and tensor is not commutative. And we have axioms for each of the symbols, and especially have rules, for composition and chronic product. Don't have time to discuss that. Maybe later we can talk about this. And more generally, we have a notion of equation, because these rules here allows us to transform objects into objects. It's a different kind of sequent calculus. Here, the formulas do not represent proposition statements; they represent objects, and equations are given by rules. If we deduce an object from a given premises as another object, and we do that in the other direction as well, then they are equal. It's like to think about identity in terms of implications and being implication. And this is the notion of synthesis. Equations are synthesis in a sequent calculus. This is more general. I can also formulate rules for functors and natural transformations in these lines. This works not only for linear algebra. And here is an example of how this works. For example, if I want to prove distributivity, I don't have time to enter in the details, but later I can share with you this, and you can appreciate that in the details. I prove that in that direction and in the other direction, and then they are equal. We can show identities between type of matrices. And then we can define a
categorical semantics to this kind of calculus. We define the categorical semantics for the product, for the composition of matrix, tensor product, and then for scalar product, sum, and in the case of quantum computing, the matrices are square, then we don't need partial functors. They can be total functors. We don't have this problem of compatibility between the domains. And we can prove a representation. Equations corresponds to syntactic equations in the sequent calculus corresponds to semantic equations in the vector spaces given by these categorical semantics. Basically because vector algebra is actually an equation of theory, and we can do that. And the proof is by induction of the height of the proofs, and I use a certain notion of cut to explore transitivity. And all of this to get the notion of quantum circuits as categories, because then I have a equivalence between a calculus for linear algebra conceived in terms of a sequent calculus, and I have a semantics for this, and then if we consider specific rules that represent matrices from quantum computing, then the semantics of this calculus corresponds to quantum circuits in this way. If we have a circuit, we put as objects of each circuit the vectors that appear in the sequence. For example, here, so let me show you quickly. Here we have this input sequence, then we have another layer, and then the output. And these are the objects of the category associated to a quantum circuit. And the morphisms are the identity, and as we have this representation, total correspondence between the calculus and the vectorial semantics, we can use that to define morphisms as operations that compound and makes the transition between the objects in the category. And then a condition to satisfy associativity and composition, to be closed by composition. This gives us a notion of optimization, because then we have a category associated to a circuit, and the idea of to reduce the number of states, quantum states, or to reduce the number of gates and measurements corresponds to reduce the number of morphisms and states in the circuit. And then an optimization is a functor between quantum syncategories. It's actually a surrogate functor because we want to evaluate the reduction. And with the condition that the input and the output of both are equal. Then we analyze how both are related. And with this, we can prove that the number of morphisms in an optimized version of a quantum syncategory depend only on the objects of the syncategory and not on the possible gates that you use between two to pass from one state to another. And for this, I use the Yoneda lemma to show an bijection between the functors which represent the optimization from one quantum syncategory to another. And this allows us to define algorithms for quantum circuits or circuit optimizations. I don't have time to show here how to define algorithms using using category theory, but this is possible. And this is interesting, I think, because it allows us to analyze the circuit complexity of the quantum computations using categorical abstractions, because then
we have the notion we can analyze the optimization of quantum circuits as nature. We can think optimization in terms of functors, and then the relation between optimizations are natural transformations, and then we can use that to understand how to optimize and how are the patterns in quantum circuits. And that's it. Thanks for my supervisors, Professor Espírito Santo and Luis Pinto. They teach me, help me with the proof theory of sequence. Also, I would like to thank to Kyle from the ONR Global for the openness and discussions about potential applications of quantum algebra. And to my family, Viviane, Anthony here, he made a special design here for the meeting where he tried to show you a category, and there is also a duality. And thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. A very interesting presentation. If we think of quantum information as an area of physics, it is a perfect example of what should be axiomatizing an area of physics. Very nice. At least to me, very nice presentation. We have time for one question. Well, first, thanks for the talk. It was great. You said something about Bob Cook, right? Yes, yes. He uses a lot of graphical calculus, like ZX calculus, yes, and this kind of thing. So I am very interested in graphical calculus. So do you have some graphical calculus for quantum syncategories, or you worked just with this type sequence calculus? Yes, yeah, thank you for, how is your name? Pedro. Pedro, thank you for the question. Yes, it's possible. Actually, Kessinger, it's a student of Kaique. He tried to develop a calculus for string diagrams, and I think it's possible to relate both approaches. But the main motivation for this is that it is more applied, I think. It's more clear how to generate implementations using the categorical concepts. For this reason, I opted to begin with the sequence calculus and not to give the semantics and the categorical notion of string diagrams and then try to define a calculus. But it's possible, Pedro, to relate both approaches, and probably we can get algorithms from the relation between them, between the string diagram perspective and translating it to a sequence calculus like that, and then going back. But yes, the answer is yes. Okay, no more time for questions. Thank you. Vai apresentar para a gente Galois Correspondence for Augmented Hopf Monads.
Okay. Thank you. Thanks for organizing such a nice event. I'm sorry to speak in English. I simply not feel so comfortable speaking mad in Portuguese yet. Hope someday. Let me thank. This comes from my PhD thesis. It was supervised by Javier Caicedo, and many of the ideas come from Alain Bruguière in Montpellier and Moshe Kamensky in Beersheba, Israel. So thanks to them. And well, the first thing I want to let be clear is that Galois theory is not something about polynomial equations. It's like a principle, a mantra that says that if you want to study structure, to classify which are the possible structures, you should look at the symmetries. It's using symmetries to classify structure. That's what I meant by Galois theory, and what I will explain with this very confusing graph what's my intention in the talk. So there are kind of two historical categorical framings of Galois theory. First, there's R-team framing. I guess I can use this. Yeah. There's R-team framing that says something like you have substructures from one side and you have a part of symmetries in the other, and you take stabilizers and invariants. It's kind of the regular presentation that you can see for polynomial equations, but again, I'm not interested in the equation, but in the principle. I will start explaining what's R-team perspective. Then that's SGA1. Grothendieck kind of reformulates it to embrace what happens with the fundamental group and relate it with coverings. I guess there's a talk by, I see him in the audience, but a poster like tomorrow that will explain that in more detail, I hope. I will rely on him. And then it changes perspective. You no longer have this kind of adjunction. But that change could be extrapolated to a really different context where you are not considering group actions, but group representations. In some sense, you are changing acting on set by acting on vector spaces. And then that's kind of Tanakian formalism. But my question is, in that formalization, in that context, will we recover some form of invariance stabilizer adjunction? Can we study from this kind of formalism some Galois correspondence? But let me now explain what these dot lines mean. Here we have the context of a group action, but in a Cartesian closed categories. When we changed to group representations, or more generally modules of Hopf algebra, we are talking of Hopf algebras in tensor categories. He talks in a previous talk. He defined what a tensor category was. But both of these contexts, we are talking of augmented Hopf monads. I will briefly speak of what this means, but Ignacio will give his palestra, his talk about generalizations of Hopf monads, and I hope he will explain that with more details on monoidal closed categories. So both of these contexts are example of this more general context. So I will say that Grothendieck and Tanakian formalism are both examples of monadicity, and this is kind of Bruguière plan in introducing Hopf monads, and it's kind of his idea.
What I'm answering is, in Hopf monadicity, we have some invariant stabilizers, Galois correspondence. That's what I will talk about. The talk is divided. I will speak very briefly of what's classical Galois theory. I will explain how you could frame it as monadicity. And I will explain why changing groups for augmented Hopf monads. Then I'll say this is the Galois connection, and this is how you compute invariants and stabilizers. So a lot to do, really short time. Sorry for running a bit. So this is what I mean by classical Galois theory. On one side you have structure, the intermediate structures, and on the other one side you have symmetries, the subgroups of symmetries. So you go from symmetry to structure by computing invariants. You go from structure to symmetry by computing stabilizers. And this computation is in an adjunction. Yep. So let me do the classical case, kind of reframe it. So we have a Galois extension and its Galois group. So here on the side of structure you have the intermediate fields, and on the side of symmetry you have the subgroups. So you can calculate the invariants of a subgroup and the stabilizers of a intermediate structure, of an intermediate field in this case. But let me point at something here. By what? Closed? This is closed subgroup. In the case of finite, closed in the profinite topology. Yep. It's in the infinite dimensional extension case. So let me just note something from here that we are gonna generalize. We have here some relation that says that it's fixed. You have something like gx equal x, and we call that the fixed relation. And then obtaining invariants and stabilizers are kind of natural construction, kind of universalization on this fixed relation. Yeah. Just to notice that it is not about simply equations. In algebra you have this, but in logic you have a corresponding way of doing with algebraic closure and definable closure in model theory, and even you have some more advanced technique for Galois theory that's called internality. And in geometry we have the example of the fundamental groups and the covers of a well-connected space. Essentially a space that has a universal cover. So I'm gonna move from this Artin perspective to the Grothendieck perspective. And the Grothendieck perspective is monadicity. So let me explain this graph and then we'll see some example. So what is a structure? Kind of the very key idea is that the structure should be functors that maps syntax into semantics. Yeah, and where is symmetry? Symmetry acts on the semantics. Yep. So we have the category of actions of the symmetry over the semantic and a forgetful underlying functor. Some structure should be called Galoisian or Galois structure if this structure functor leads to an equivalence between the syntax and the semantic, the actions of the symmetry over the semantic. So let me show you the two examples that we are I were talking about. On one side we have the
some category with a functor to sets, and we compute the automorphisms of this functor. Yep, so these automorphisms act on sets, and we say that D is Galoisian when the lift becomes an equivalence. If in the let's call it quantum, in the tensor context, we have a tensor category and it's over vect with a functor to vect. We could calculate the tensor automorphisms of this functor, but what we'll really obtain is the Hopf algebra of the regular functions of this group. That's the way you will recognize it. So this Hopf algebra acts on vect, and then we have a recognition theorem when D is equivalent to the comodules of this algebra. Yep. So what we have in common? Our semantics, the category here, we will take a monoidal closed category. And the action here, it's kind of represented by tensoring with some object. Yep. So let me go over this really quick. If you have a functor which has an adjoint, a left adjoint, then you have a monad. I will call an action of a monad to a pair. This is an object in C and a morphism that collapses this T of X to X. You have always another adjunction of the underlying and the free, and you always have this comparison factor. Yep. The difficult part is showing that this comparison is an equivalence. But this has a general solution by Beck that's called Beck's monadicity theorem. Okay. So I presented Artin's Galois theory, Grothendieck's kind of Galois theory, but let me just remind you why I will change group by augmented Hopf algebra, a Hopf monad. So what I should say is that how you recognize a group, the same way that you recognize a person by their actions. And what's the difference between the actions of any monoid and the actions of a group? Is that the actions of you can define a conjugated action on the space of functions, of equivalent functions. And that's kind of one of the main results of the introductory article on Hopf monads, that's due to Bruguière-Lac and Viralisier, said that a monad over a monoidal closed category is a Hopf monad if and only if the category of actions is also monoidal and is also closed, and the underlying functor preserves externally the tensor product and the internal homes. So what makes a monad to be a Hopf monad, you will see with Ignacio the definition and how does it work. But what we care about is that it lifts tensors and it lifts internal homes. In particular, if you have a group in sets or in any Cartesian category, the Cartesian multiplication with this group is a Hopf monad, and any representable monad like this is Hopf monad if and only if it's a group. The same thing happens in vect, where the only representable monad is a Hopf monad if it's represented by a Hopf algebra. So there's the question of when a Hopf monad is representable, and there's also an answer in the same paper.
A monad is representable when it has an augmentation. An augmentation is simply a morphism from the monad to the identity of the base category. And it's represented by something that you should call a central Hopf algebra. The thing here weird is that it has a half braid. You need some way to exchange the order in the tensor in the monadal product. For symmetric or braided categories, you don't care about that because you get it for free from the category. And okay, this is something important. What does an augmentation give you? Monad homomorphisms are the same or are in correspondences with functors. With functors. So what this gives you is that for every object in the base, you can define kind of trivial action. And this trivial action is what I will use to define stabilizers and invariants. In fact, to define the fixed relation. So I want to have here the real action and the trivial action and say that they are kind of equal. So that's exactly what I'm going to do. I guess I'll pass this. If someone asks, maybe I'll say it. So get to the Galois connection. What we have, what we want to connect. A structure in one side, is given by functors, by a monadic functor and sub-functors of it. That's natural transformation from some B to U. And the symmetry is given by the monad and submonads of it. So I want to define invariants from submonads to subfunctors and stabilizers from subfunctors to submonads. And how I will do it? I take some H and some alpha, and I will say that SH fix B alpha whenever we have this equation. So we have alpha and H, it's the same on both sides. They are just kind of restricting the domain. And here, what we have is the co-unit of the adjunction, which also gives you the real action. When you evaluate U of E, you get the real action. And on the other side, I will use the augmentation to give you the trivial action. So this fixes means that the real action is equal to the trivial action. And that's kind of the original bit of this presentation. Whatever follow is very traditional. Or no. So what should be the invariant? It should be all the functors that's fixed by the submonad, but we don't take all, but only the represented by the terminal. 5 minutes, that's okay. So we say that some B alpha is the invariance of SH when it is fixed, and everyone else that's fixed, it's included in it. For the stabilizers, we do the same. It is the biggest that fixes. Yep. So whenever you have invariants and stabilizers, they behave functorially, and they are in a contravariant idempotent adjunction. This is kind of, you only need the fixed relation, and then invariants and stabilizers kind of come for free. So for the definition, I only used the augmentation. For the computation, I will use that our monad is a Hopf monad. And let me show you real quick how to compute invariants. So you have this augmented monad that's represented by A, and you take some B that with the morphisms to A. So to compute the invariants, what I will do, so let me remind you kind of the real action comes from A tensor X to X. And there's also kind of
ignore the part on A that's given from the augmentation and leave in X the identity. These two maps, we will query it using the internal home and then compose it with H. That's the way to compute invariants. And that gives you the usual thing. But it's also, when you have this B, you can make a quotient. This requires that you have a co-equalizer for reflexive pairs. And then your invariance will be represented by kind of the global invariance. This is what gamma means. Apply it to the functor of internal homomorphisms in this quotient. For the case of stabilizers, what we need is to do kind of a Stanakian reconstruction, what we have here, kind of computing an end. So what you do here is seeing every element of A as an endomorphism of U, but here we go the other way through the augmentation and the unit. And whatever equates that should equalize B. So fixing B is the same that equalizing this pair of morphisms. We are especially interested when B is one of the invariant functors, so B is represented. And in that case, the equalizer kind of reduces to something really nice and sweet. We also have here the augmentation and the unit. The co-unit and the unit. So let me summarize in 1 minute. If you start with a monoidal closed category, it has some equalizers and co-equalizers, and the tensor behaves well. And you take the strong monoidal section. This is the same that the augmentation. What you have here is that on D you get a comonoid. On C you get the Hopf monoid. And the correspondence give you a Galois connection between whatever is under P, kind of quotients of P, and subobjects of A. Yeah. What kind of surprised me is that even in the case of a Hopf algebra, it was not kind of widely known, so this kind of classification. And of course, it's applied the same to groups, to Hopf algebra, or whatever generalization of Hopf algebra you are using. So that's it. This is the article by Bruguière-Lackey Viralisier. Here there is an explanation in Grothendieck's Galois theory. This is my thesis and some archive preprint with the results. And this is the work by Kamensky that kind of works from the logical side. So that was it. Thanks. Thank you. Some question? Okay, I think your presentation was quite a lot for me to follow everything, but I was wondering what kind of functors or examples of functors do you have that are preserved? You know, yeah, I wanna know if you have an example. You know. Well, there are many kinds. But in the classical one, one very classical is to the pullback functor. You have any morphisms in a category, and you take the pullback from the, let's say,
You have x from x to y. You consider f star from the c over y to c over x. It's a really general example. This has an adjoint that's given by composition. This adjunction is always gives a Hopf monad. And kind of many of the things that you do in descent is kind of saying that this Hopf monad is representable by some group. That's one way to put, for instance, classical Galois theory or something. For other examples, I had a slide here, and I had some other. But yeah, in logic, you see models as functors, and in geometry, you take the fiber functor. So we have a covering, and you take a point in the base space. The fiber functor is kind of the classical example. Okay, okay. Yeah, okay. Sorry. Yeah. Do you have something in mind which you would like to classify? Something special or? Oh, well, yeah, something you think would be classified using this technique? the main place to use it, or kind of, is functors between tensor categories. Every functor between tensor category will give you an example of this. Okay, thank you. Do you know some other example of something like this Galois correspondence that arise from Hopf monads? Well, the things like Hopf Galois theory that kind of takes the Hopf algebra of a Galois extension and of any extension and do this is also formalizable in this way. Taking the center of a tensor category, it also formalizes in this way. And when you have a braiding, you also you have this section that gives you the augmentation, and this kind of defines the dreamful double of a tensor category. Yep. On the classical side, well, you know, this is kind of the most general example, and I think Maria Manuel Clementino will talk about lots of examples of the exchange of bases and descent. Thank you.
Bom, pessoal, para terminar o dia de hoje, a gente está aqui com a Elena Aladova. Vai falar para a gente sobre automorfismos fortemente estáveis da categoria de álgebras livres. Obrigada. E primeira coisa, eu vou falar por quê. Para mim é interessante estudar automorfismos fortemente estáveis de álgebras. Eu tenho duas motivações principais. Motivação principal é geometria algébrica universal. Só duas palavras sobre o que é. Acho que sabemos o que estuda menos geometria algébrica. Eu vou falar de geometria algébrica clássica. Normalmente geometria estuda equações, sistemas de equações e essas soluções, mas nós trabalhamos no álgebras de polinômios associativas, comutativas, sobre corpo. Geral é corpo complexo, porque temos sobre corpo reais, mas é uma geometria mais complicada. Mas o que é principal é que trabalhamos com polinômios, sistemas de polinômios. Neste caso, geometria algébrica universal estuda equações. Nós temos sistemas de equações. Geometria algébrica universal estuda sistemas de equações e soluções em qualquer estrutura algébrica. Pode ser semigrupos, grupos, álgebras lineares que não associativos ou não comutativos e qualquer outra estrutura, porque temos, na verdade, lista maior, mas acho que essas mais famosas. E acho que é mais ou menos claro que não podemos transferir todos métodos, problemas de geometria clássica para geometria universal. Então, essa área tem suas próprias métodos, problemas. E uma das coisas importantes dentro dessa área é categoria de álgebras livres e automorfismos desta categoria. Outra motivação é porque grupo de automorfismos de qualquer estrutura, não só categoria para grupos, para semigrupos, é uma invariante importante, porque nós podemos estudar, por exemplo, grupos via de grupo de automorfismos. E sobre a motivação. Agora, sobre a categoria. Então, na minha casa, K é um corpo. Qualquer corpo não precisa algebricamente fechado um corpo. E consideramos álgebra de polinômios como número finito de geradoras. Essa álgebra não pode ser comutativa associativa, é tipo qualquer álgebra linear. Pode ser não associativa, não comutativa. O que é importante é que essa álgebra é álgebra livre na classe de todos os álgebras livres. Então, se consideramos classe de álgebras lineares não associativos e não comutativos, álgebra de polinômios não associativos e não comutativos é uma álgebra livre nesta classe. E, ou nesta variedade. Então, sobre a variedade, para mim, variedade, porque essa palavra tem várias significações, para mim é uma classe que satisfaz algumas identidades. Pois, por definição, álgebras lineares, grupos e semigrupos, identidades, ou definição destas estruturas podemos escrever como identidades. Então, temos variedade de álgebras lineares, variedade de grupos, temos variedade de grupos abelianos, subgrupos e outros. E, no caso, álgebras lineares, álgebra livre, que cada variedade tem objeto livre, tem álgebra livre. Temos grupos livres, semigrupos livres. Então, na minha casa, álgebras dos polinômios é exatamente álgebra livre nesta variedade. E nossa categoria, na verdade, é muito simples. Objetos são álgebras livres
vou escrever nesta forma, ou na forma mais compacta, de x é conjunto de variáveis, e nós consideramos apenas álgebras livres finitamente geradas, pois nossa ativação vai de geometria e nós consideramos apenas sistemas com número finito de variáveis. Podemos considerar número infinito de equações, mas sempre número finito de variáveis. Então, nossos álgebras livres sempre finitamente gerados, e morfismos são homomorfismos essas álgebras. E grupo de automorfismos desta categoria tem dois subgrupos importantes. Subgrupo de automorfismos internos e subgrupo de automorfismos fortemente estáveis. Que é, se nós tomamos um objeto, álgebra livre, então automorfismos internos são automorfismos tais que a imagem se faz é um automorfismo, então se faz é interno, então ele imagem de objeto é isomorfo ao si mesmo. Então você pode não exatamente k de x, mas uma álgebra que é isomorfo ao k de x. E sobre morfismos, imagem de morfismo é uma composição de beta. Beta é uma... Aqui é importante que beta é um homomorfismo de álgebras livres. Então, essa composição de três homomorfismos. Esse beta é o homomorfismo de k de x em k de x, então endomorfismo. Então, a imagem de μ é essa composição. Para automorfismos fortemente estáveis, temos algumas coisas outras pequenas. Esse fortemente estável, então, cada imagem de cada objeto sobre se faz automorfismo fortemente estável, então, a imagem de objeto é exatamente a mesma objeto. Mas para morfismos temos um pouco não como aqui, um pouco mais diferente. Também temos composição, mas essas funções, ele não são homomorfismos. Morfismos de álgebra k de x. Então, se neste caso é homomorfismos, neste caso, então, se estes automorfismos, então, na verdade, nós podemos calcular μ, porque suponhamos que se temos isomorfismo, sabemos o que é. Mas aqui, esse é não homomorfismo, mas essa é uma abjeção desta álgebra. Aqui k de x e aqui k de y, aqui k de x. Então, o problema principal é estudar automorfismos fortemente estáveis, porque não sabemos exatamente essas funções, porque aqui temos mais possibilidades. Se não o homomorfismo, temos mais possibilidades e a dúvida principal é estudar esse grupo. Então, eu vou falar sobre grupo de automorfismos fortemente estáveis. O que também é importante é que esse grupo de todos os automorfismos, e esses dois subgrupos, usando esses dois subgrupos, podemos construir qualquer automorfismo. Então, todo grupo de automorfismos é produto de grupo de automorfismos internos e subgrupo de automorfismos fortemente estáveis. Esse produto não é o produto cartesiano, então, mas formal significa que cada automorfismo é produto de dois automorfismos, interno e fortemente estável. Ok. E para estudar esse grupo, nós temos um método de operações verbais.
Na verdade, a ideia esse método é muito simples, mas trabalha. Esse método primeiro está no artigo de Boris Plotkin e Grigorij Jitomirski, e depois um pouco na outra forma, na forma mais clara, ele está no artigo de Arkady Tsurkov, um pouco tarde. A ideia deste método é que nós temos uma conexão entre automorfismos fortemente estáveis e operações verbais em álgebra K de X, e agora o que é operações verbais. Então, nós temos álgebra K de X e tomamos um elemento V como esse polinômio. Então, polinômio com variáveis, eu uso outras letras, y1, y_m, e temos alguns elementos em nossa álgebra. Então, agora só que é operação em área. Formalmente, qualquer operação em área é uma aplicação ou função de produto cartesiano de nossa álgebra em álgebra. Essa é a definição de operação em área. Sabemos, por exemplo, se desejamos definir qualquer álgebra A, operação, por exemplo, soma, operação soma, operação binário formalmente é uma aplicação de R em E. E, na verdade, para cada dois elementos, nós colocamos um elemento que denotamos como A mais B. Mas, a operação em área dada por esse elemento, então tomamos M, porque esse M área, precisamos M elementos, tomamos M elementos de álgebra X e usando V, definimos imagem desta operação. Então, essa notação pode ser mais lógica, então, como escrevemos X mais B, mas podemos escrever como essa operação e depois elementos de álgebra. E essa operação chama-se operação verbal, definida pelo esse elemento V, porque nós definimos essa operação usando esse elemento. E vou dar alguns exemplos, mas agora, para mim, é importante quais exatamente operações temos na álgebra de polinômios. Usando na literatura, no curso, nós sabemos que álgebra de polinômios, ou álgebra linear, tem três operações: soma, produto por escalar e produto. Mas para mim, mais importante, a abordagem mais de lógica ou modo teorética. Então, para mim, essa álgebra de polinômios, temos três tipos de operações. Operação null-área. Formalmente, qualquer operação null-área é um elemento de conjunto. Formalmente, qualquer elemento de conjunto. Mas usual, pois nós temos alguns axiomas na definição de cada estrutura, então esse elemento é não qualquer. Por exemplo, provamos que elemento neutro em grupos é elemento único. Mas, então, temos só uma operação null-área se falamos sobre grupos. Mas, formalmente, a operação null-área é qualquer elemento sem restrições. Temos dois tipos de operações unárias. Unária significa que nós temos função de álgebra em álgebra, porque é unária. Então, menos, consideramos como operação unária, para cada f colocamos menos f, e produto por escalar também consideramos como uma operação unária, e colocamos para cada f
elemento alfa F. Então, formalmente, nós temos número, se corpo infinito, nós temos número infinito de operações deste tipo. Se corpo finito, essas operações são indicadas como elementos de corpo. E operações binárias, ujais, soma para cada dois elementos, soma e produto para dois elementos, produto destes elementos. Então, para mim, a álgebra de polinômios tem três tipos de operações nulares, e dois binárias. Então, para cada desta operação, eu posso definir nova operação verbal. E o primeiro exemplo é exemplo trivial, pois nossa álgebra original, temos CAD com ujais, somas, ujais operações, cada desta operação também está a operação verbal definida por essas palavras. E essa álgebra é correspondente de automorfismo à identidade. Mas formalmente podemos, por exemplo, definir nova operação unária nesta álgebra e definimos essa operação usando esse elemento, v de x1, pois a operação unária, então precisamos tomar polinômio como uma variável. Então tomamos, por exemplo, esse polinômio. Então, para qualquer f, qualquer elemento desta álgebra, menos f é esse elemento. E nós obteremos nova estrutura algébrica com essas operações. Sua operação menos é nova e outros, por exemplo, são mesmas. E pergunta principal eu acho que é mais ou menos claro que essa nova álgebra não precisa ser álgebra linear. Que fazemos mudança de menos a menos é a operação que tem conexão com soma, porque esse K de x precisa ser grupo abeliano com soma. E a dúvida principal, quando essa estrutura algébrica para quais operações é também uma álgebra linear. E método de operações verbais tem conexão com tudo, automorfismos fortemente estáveis, e todas as álgebras, novas álgebras, tais que essas álgebras são lineares, livres, e na verdade nós precisamos que cada álgebra com o mesmo número de geradoras são isomorfos, nós precisamos que esse isomorfismo fixa geradoras. Mas acho que é mais importante agora que desejamos escolher todas as palavras, desde que essa álgebra também é álgebra linear. Em particular, álgebra linear livre. Sim, em particular, álgebra linear livre. E primeiro exemplo, teorema Plotkin-Jitomersky, sabemos que para álgebras comutativos e associativos, esse grupo de automorfismos fortemente estáveis consiste nos automorfismos correspondentes às seguintes álgebras. Eu não tenho tempo para escrever exatamente como é a conexão entre álgebras e automorfismos, mas em simples palavras, temos conexão objeção entre cada automorfismo fortemente estável em álgebra deste tipo. Então, e para álgebras associativas e comutativas, temos apenas esse tipo de álgebra. Então, apenas todas as operações, operação nular precisa ser a mesma operação menos também, soma e produto também, não temos outras palavras para
temos outras possibilidades para essas operações, mas para a operação multiplicação por escalar, podemos fazer mudança desta operação nesta forma. Então, para cada automorfismo de corpo, nós obteremos nova álgebra que satisfaz todas essas condições que precisam. E então nós temos uma projeção entre esses tipos de álgebras e grupo de automorfismos fortemente estáveis. Para álgebras não esse e outro. Para álgebras não comutativos também temos que podemos fazer mudança de apenas operação de multiplicação por escalar, e depois álgebras não associativas podemos fazer mudança de multiplicação. Então temos dois tipos de álgebras, como x1 por x2 e x2 por x1. E pode ser uma mais interessante, que para álgebras não associativas e não comutativas, apenas de multiplicação por escalar, nós podemos definir nova operação, operação produto nesta forma. Então, na verdade, não sempre produto vai também com produto. Agora, aqui podemos definir álgebra linear livre com esse tipo de operação, onde alfa 2, alfa 2, alguns elementos de corpo que satisfaz também algumas propriedades. Essas todas álgebras sem nulo, sem unidade, porque para álgebras com unidade, esses polinômios não têm coeficientes livres, coeficientes ou monômias de graus. Então, para álgebras sem unidade, nós temos esses três resultados. Para álgebras com unidade, resultados similares, mas precisa algumas coisas técnicas que não tenho tempo para falar. Obrigada. Alguma pergunta? Mais uma curiosidade para uma ignorância minha, porque você falou no início da palestra sobre motivações em geometria algébrica universal, e aqui que a álgebra dos polinômios é usada, mas tem alguma construção mais propriamente dita de geometria algébrica que se relacione com as construções? Mas aqui, porque eu falar sobre aqui é só um exemplo, álgebras lineares, mas esse método podemos usar para qualquer estrutura. Que eu uso álgebra de polinômios porque acho que todos sabemos essa álgebra, para outros é mais complicadas. Definir o que é álgebra livre, o que é grupo livre. Sabemos o que é álgebra de polinômios, então é mais simples. Ok, obrigada. Mas muito dúvidas e problemas não só para álgebras lineares, para grupos. Na verdade, teoria de geometria sobre grupos é já muito grande área, com suas próprias métodos, resultados. Então, vamos agradecer a professora outra vez. Mais uma pergunta aqui. Eu sou o Nelson da Unicamp, e na verdade eu só queria saber justamente um pouco da Ana, assim, se isso tem a ver com alguma coisa com blueprint, não sei se já ouviu falar disso, que é geometria algébrica em semigrupos mesmo. Eu não sei se tem diretamente a ver, assim, essa construção de álgebra. Assim. Não, mas podemos considerar equações em semigrupos. É porque blueprint eu acho que tenta resgatar a geometria algébrica moderna, assim, tipo, teoria de esquemas e tudo mais, em cima dessas coisas, assim. Eu não sei se tem alguma coisa a ver.
que você conhece, ouviu falar sobre, assim. Tá bom. Mais alguma pergunta? Agradecer pela terceira vez. Ah, e só para falar que por hoje encerrou, né? Não, não encerrou não? Ah, tem o sorteio também. Acabou para quem acompanha pelo YouTube.